Olá, meus irmãos, que tenhamos um belo fim de tarde e um ótimo início de noite. Estamos aqui reunidos através das redes sociais para mais uma exposição doutrinária do Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada, Rio Grande do Sul. E antes de iniciarmos a nossa atividade, eu convido a todos para que levemos o pensamento ao Senhor da vida para fazermos a nossa prece. Senhor da vida, Pai de infinito amor e infinita bondade, lhe agradecemos todo o amparo que nos foi dado para estarmos reunidos em vosso nome, estudando o teu Evangelho que nos consola, nos dá o amparo espiritual, nos direciona por um caminho seguro que leva ao teu reino. Rogamos também, Senhor, que possamos estarmos sintonizados com os espíritos responsáveis por essa atividade, para que tenhamos uma compreensão maior acerca da reflexão que faremos na noite de hoje. Obrigado, Senhor, e em nome do Mestre Jesus, damos início à nossa atividade de hoje, e que assim seja. Então, meus irmãos, o capítulo de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o capítulo inicia conforme a anotação do evangelista João, que são palavras de Jesus, né? Que é o capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que Jesus nos diz: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente, e vos tomarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, meus irmãos, Jesus nos pede para que tenhamos fé em Deus, para que tenhamos fé nele, né? E que não fiquemos aflitos, porque na casa do Pai há muitas moradas. E diz assim: e se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente. Então Jesus esteve no planeta Terra, cumpriu a sua missão, voltou para o plano espiritual, e nessa frase, nesse trecho, veio novamente e vos tomarei para mim, podemos dizer que ele voltou, né? Que ele tinha prometido um outro Consolador para nós, porque se quando ele esteve aqui as suas lições foram mal compreendidas ou distorcidas pelos homens, ele enviaria outro Consolador que nos esclareceria sobre os seus ensinamentos. Então, quando ele diz veio novamente, eu considero como o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E vos tomarei para mim. Então, através do estudo, através do conhecimento que nós vamos adquirir, estudando o Evangelho do Mestre Jesus, estudando os teus ensinamentos, nós estaremos com ele onde ele estiver, porque nós estaremos conectados com o Mestre Jesus através das nossas atitudes positivas, pensamentos positivos e palavras positivas, conforme o Mestre nos convida, né? A fazermos a nossa reforma moral, a nossa reforma que nos levará a uma nova conduta perante a nossa vida, perante os nossos familiares, dentro do nosso lar, no trabalho e na sociedade. E Kardec nos diz que a casa do Pai é o universo, que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos estadias adequadas ao seu avanço espiritual. Então, a casa do Pai é o universo,
existem diferentes mundos, variedades de mundos no universo, né? A parte a diversidade dos mundos, Kardec nos diz, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, né? As diferentes moradas estarão à disposição, mas vai depender do nosso estado, feliz ou infeliz, para estarmos nessas moradas que são de diferentes situações espirituais. E quando ele fala o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, às vezes a gente não tem uma compreensão. O que é erraticidade? Será que é os espíritos que estão errando no plano espiritual? Kardec nos diz que erraticidade é o estado dos espíritos não encarnados, que estão no intervalo de suas existências corpóreas. Então, quando não estamos no corpo físico, estamos na erraticidade. Mas serve para nós, espíritos que ainda estão a caminho da evolução. Os espíritos puros, como são apenas espíritos, não estão mais reencarnando, eles não estão na erraticidade, eles estão no habitat normal deles. Nós é que estamos ainda passando por esse estado. E conforme o espírito se ache mais ou menos espiritualizado e desprendido dos laços materiais, Kardec nos diz, vai variar ao infinito o meio que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Tudo vai depender da nossa situação espiritual que nós desencarnamos. Eu sou o Paulo, se hoje eu venho a desencarnar, eu vou passar para o plano espiritual sendo quem eu sou. E vai depender muito da evolução espiritual que eu conseguir. Eu posso ser recebido por amigos espirituais que irão me ajudar, dependendo da minha situação espiritual. Se eu busquei fazer o bem, praticar a caridade, ser indulgente com as faltas alheias, né? Fazendo o bem sem olhar a quem. Praticando tudo isso que o Mestre Jesus exemplificou e nos ensinou, poderemos ser ajudados na nossa desencarnação. Ou, caso contrário, nós passaremos para o plano espiritual e talvez nem tenhamos condições de perceber que desencarnamos, como está nos livros, que a gente lê nas obras. Vamos participar do nosso velório, estar lá, ver o corpo no caixão, sendo velado, e talvez nem tenhamos condições de saber que somos nós. Podemos dali irmos até a nossa casa, procurar os nossos familiares, e ali eles não nos ouvirem, não conversarem conosco, e nós saímos para outros lugares, procurando outras situações. O Evangelho segundo o Espiritismo e a codificação nos traz vários entendimentos sobre o desencarne. Vai depender da evolução de cada um. Então, é como está escrito, Kardec nos diz aqui, ó, enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, atormentados pelo remorso e pesares, muitas vezes sem consolação, separados daqueles que eram objetos de suas afeições, sob a pena dos sofrimentos morais. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, dependendo da nossa condição espiritual, nós não conseguiremos nos afastar da esfera terrena, das coisas materiais, aquilo que estamos apegados, as coisas que estão aqui na Terra, né? Esses apegos materiais, devido às nossas imperfeições, os nossos vícios, que somos escravos ainda. Somos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, e todas essas situações que a gente sabe que a doutrina espírita nos traz e nos explica. E existem aqueles espíritos que se elevam após a desencarnação e percorrem o espaço e os mundos. Um exemplo que podemos dar está no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, desencarnou, e ao chegar no plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, ela relatou todas as situações que houve com ela, né? Que ela foi levada para o plano espiritual, passou por várias situações, subiu até as esferas mais elevadas, passou pelo planeta Marte, foi mostrado para ela como é a vida no planeta Marte, foi mostrado para ela como é a vida no planeta Saturno, e ela trouxe todas
informações no livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico Xavier. Então são várias as situações. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 3, na questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Kardec questiona os espíritos. E os espíritos da codificação respondem a Kardec: sim, e o homem da Terra está longe de ser como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para ele. Então, Deus não criou o universo somente para nós ficarmos admirando as estrelas, admirando toda essa natureza que está aí, nos dando sustentação. Então, seguindo então na questão 56 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos são a mesma? Aí os espíritos respondem: não, eles não se assemelham de forma alguma. E na questão 57, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos não sendo a mesma, para todos segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Aí os espíritos respondem: sem dúvida. Assim como em vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Então, os mundos não são iguais nas suas constituições físicas e nós não somos iguais na organização dos nossos corpos, dependendo do mundo que estamos. Kardec nos diz que resulta do ensinamento dado pelos espíritos que os diversos mundos estão uns em relação aos outros em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, podemos usar o planeta Terra como ponto de referência, né? A gente sabe que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, a gente está aqui vivendo e assistindo muitas situações de dores, de sofrimento, muito desequilíbrio, existem muitas guerras. A gente sabe que a vida na Terra não está sendo fácil de se conviver, agora com o Covid-19 e tantas doenças que existem, tantos flagelos para o corpo físico e que nos afetam também o nosso campo mental. Então a gente pode ter já assim uma visão que é o mundo inferior do planeta Terra e o que é o mundo superior, que será melhor que o planeta Terra. Kardec nos diz assim: ó, de sua totalidade há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau da Terra e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. E quando Kardec nos fala que existem diferentes categorias de mundos habitados, ele nos diz que existem os mundos espirituais, que não são limitados a determinadas áreas, mas são limitados à frequência vibratória dos espíritos que os povoam. Então, os mundos são limitados à frequência vibratória dos espíritos que os povoam. E cada espírito é atraído ao plano a que pertence pela lei de afinidade, né? A lei de atração. Esses mundos são fluídicos, formados pela força mental de seus habitantes. Então nós somos atraídos, quando desencarnamos, pela lei de afinidade. Nós vamos buscar aqueles que convivem conosco, que têm as mesmas opiniões que nós, os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos vícios. Para lá que nós vamos conviver. Se são espíritos bons, nós vamos para lá. Se nós somos bons, buscar conviver com aqueles espíritos bons, que querem o bem da humanidade, que querem o bem do seu próximo, que estão já vivenciando a caridade e a fraternidade. Kardec nos diz que há mundos espirituais destinados aos espíritos que estão na erraticidade,
que estão desencarnados, e há mundos espirituais que servem de morada para os espíritos puros. E nas obras de André Luiz, ele nos fala das variadas formas de comunidades espirituais. Quando falamos dos mundos espirituais, vamos dar um exemplo do nosso lar. Todos nós, acho que lemos, né? Ou ouviram falar sobre o livro Nosso Lar, sobre o filme Nosso Lar, ou estudar o livro Nosso Lar, que fala que lá na cidade Nosso Lar existe casas, existe ruas, existe árvores, existe bosques, onde o pessoal se reúne, aquele povo que está lá se reúne. Lá existe casa para abrir a porta, para fechar a porta, porque lá tudo é palpável. Estamos em espírito, mas estamos vibrando em outra vibração. Então lá a coisa funciona como aqui na Terra, né? É palpável para nós, porque estamos no plano físico, lá estando no plano espiritual, mas em outra vibração também. Eles têm que abrir uma porta para entrar numa casa, não é como aqui, que sendo desencarnado pode atravessar as paredes, como os espíritos fazem, né? E lá reina o bem, né? São espíritos que estão lá, já estão buscando se melhorar, já estão tendo um conhecimento, estão tendo a oportunidade de ir lá aprender para buscar um caminho que leva ao reino de Deus. Lá são instruídos. E na obra Libertação, do que o Espírito André Luiz nos traz através da mediunidade de Chico Xavier, ali André Luiz nos relata, né, a cidade no umbral, onde moram espíritos alimentados pelo orgulho e o egoísmo, com desejo de vingança, que são cidades sujas e desorganizadas. Então, são esses mundos espirituais que eu trouxe de exemplos hoje, que existem, mas existem outros tipos de mundos espirituais mais avançados, porque o habitat do espírito é no plano espiritual. E na Revista Espírita, julho de 1862, o Espírito São Luís nos diz assim, nos fala dos mundos intermediários, que são mundos físicos, são globos físicos, né? Que são habitados por espíritos que esperam a prova da reencarnação, ou a ela se preparam novamente, conforme o seu grau de adiantamento. Nesses viveiros de formação da vida eterna, os espíritos são agrupados e divididos em grandes tribos, né, por afinidade, uns à frente, outros a reboque do progresso. Uns já estão caminhando, buscando o seu progresso, e outros estão sendo carregados pelo progresso, porque existe a lei do progresso. E cada um escolhe entre os grupos humanos aqueles que correspondem simpaticamente às suas faculdades adquiridas, como já falei. Nós vamos buscar os que estão afins conosco, aos quais progridem e não podem retrogradar. Tudo que nós adquirimos de conhecimento espiritual, nós não vamos perder. Podemos estacionar, mas não retrogradar, nos dizem os espíritos. E na Revista Espírita de maio de 1859, o Espírito Santo Agostinho nos fala também dos mundos intermediários. Ele diz assim, ó: há mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Entre os outros mundos, ocupam posição intermediárias. Os espíritos são como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seus destinos. Vão a tais mundos com o objetivo de se instruir mais facilmente, né? E mais facilmente obter permissão para passar para lugares melhores. A Terra já pertenceu a essa categoria durante a sua formação. Então, foi questionado a Santo Agostinho se a Terra se no nosso sistema solar havia um mundo intermediário. Ele disse: a Terra já pertenceu a essa categoria durante a sua formação, quando estava no estado árido. E esses mundos intermediários são áridos, porque o espírito está desencarnado, que ficam nesses mundos aguardando o momento de lá saírem, e eles não têm necessidade das coisas materiais. Então, eles têm tudo garantido através do fluido cósmico universal para sobreviverem lá e lá estarem.
E Kardec também nos fala, né, dos mundos primitivos, que são destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Os seres que o habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Allan Kardec nos diz: os seres não raciocinam, apenas têm instintos, esses espíritos, né? Gastam a vida na busca do alimento. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Então, Deus não abandona seus filhos. Lá no fundo das trevas da inteligência jaz, latente mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo, que é o nosso Pai maior, que é Deus. E passamos agora para o mundo de expiações e de provas, onde domina o mal. Santo Agostinho no Evangelho nos diz assim: que vos direis, né? Que já não saibais, pois basta considerar a terra que habitais. São seres que raciocinam, estão em posse do seu livre-arbítrio. A superioridade da inteligência de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram ou realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são índices de uma grande perfeição moral. Então, nós que estamos habitando o mundo de provas e expiações sabemos que não é fácil viver nesse mundo, que aqui nós temos que buscar seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o nosso guia espiritual, que é o espírito mais elevado que aqui já esteve, que nos convida a amar o próximo como a si mesmo, a sermos indulgentes com as faltas alheias, a perdoarmos sempre, não guardarmos mágoa, rancor, ódio no coração, porque essas energias negativas nos envenenam, a alma nos envenena o corpo físico e aí aparecem as doenças. Então, ainda estamos sujeitos a certas situações negativas do plano que estamos habitando, de provas e expiações. E falando dos planos de provas e expiações, que é o nosso globo terrestre, Santo Agostinho continua dizendo, né? Esses mundos são destinados a espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas reencarnações, né? Através das reencarnações, nós somos vivendo, cometendo atos contrários às leis de Deus e estamos aqui para expiar essas faltas cometidas, para nos recuperarmos espiritualmente, para nos regenerarmos, para repararmos os erros cometidos contra aqueles que convivem conosco e com outras pessoas que talvez aparecerão no nosso caminho. São espíritos que já viveram em outros mundos, os que estão em provas e expiações, de onde foram exilados em consequência da sua obstinação no mal e por haverem se constituídos, olha aí, né? Se estamos aqui, nós podemos ter vindo de outros mundos, de termos sido exilados de lá, devido à nossa obstinação no mal. E em tais mundos, talvez fôssemos causa de perturbação para os bons. Os espíritos que vêm para cá, lá estavam sendo causa de perturbação para os bons, né? Aqueles espíritos que já estavam buscando vivenciar o Evangelho, que é esse código de ética e moral que rege o universo, estavam sendo perturbados por esses espíritos que são obstinados em fazer-lhe o mal, sente prazer em prejudicar os outros. E eles foram degradados para o meio de espíritos mais atrasados, para o planeta Terra, quando estava lá no seu início da civilização, com a missão de os fazerem avançar também. Deus dá oportunidade, né? Se nós somos exilados para mundos inferiores, devido à nossa obstinação no mal, lá teremos a oportunidade também de buscarmos a nossa evolução, ajudando aqueles irmãos mais inferiores que lá estarão. Porque existe a lei do progresso. E a lei do progresso é evoluir espiritualmente, e os globos também evoluem. Quando o mundo está para evoluir, a lei do progresso funciona.
E temos também, Kardec nos fala, mundos de regeneração. São mundos que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Os espíritos que ainda têm o que expiar buscam forças para seguir a jornada, nos diz Kardec. O mundo de regeneração é o mundo mais tranquilo, porque o bem começa a predominar. O homem ainda é falível e se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Nós somos o que somos quando saímos do plano de provas e expiações para o plano de regeneração. Ainda vamos levando conosco algumas imperfeições ainda que estão dentro de nós e nós temos que trabalhar, mas nós já estamos melhores, já estamos tendo a oportunidade de passar para o mundo de regeneração. Porque ele diz, o homem ainda é falível e se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas de que somos escravos, né? Estamos isentos do orgulho que silencia o coração, da inveja que tortura e do ódio que sufoca. E nos mundos de regeneração, nós estamos livres daqueles espíritos que têm obstinação no mal. Já foram exilados, levados para outros mundos, mundos de provas e expiações ou mundos primitivos, conforme a situação que eles estavam. Então, nós estamos por conta própria agora, né? Nós que temos que buscar a nossa reforma íntima, buscarmos nos melhorar e dar o bom exemplo. E Kardec nos fala também dos mundos ditosos, onde o bem supera o mal. O bem predomina, mas existe o mal. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades nem às doenças, ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. As relações são sempre amistosas entre os povos, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições da supremacia. Então, os que estão à frente comandando são os que estão em condições morais elevadas. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros. Então, nesses mundos nós vamos buscar sempre a nossa melhoria espiritual, a nossa perfeição espiritual. O nosso objetivo é galgar a categoria de espíritos puros, que é uma ambição nobre que nos induz a estudar com ardor nesses mundos ditosos. E Kardec nos fala dos mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos puros, onde o bem reina soberano. O mal só vai ser vencido no mundo celeste, Kardec nos diz. Os espíritos puros não ficam presos ou parados nos seus mundos celestiais. Eles estão sempre doando-se em amor e luz para atender seus irmãos menores nos mundos inferiores. Jesus faz parte desses espíritos crísticos. Jesus, por amor a nós, ele desceu ao nosso mundo inferior, de provas e expiações, no tempo que era meio primitivo ainda, e veio trazer os ensinamentos do Evangelho, esse código de conduta moral que vai nos levar à nossa transformação, que vamos ter uma nova conduta que vai nos levar ao reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, que é vivenciarmos as suas leis de amor e fraternidade. Assim, os Espíritos nos dizem. Na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Os Espíritos respondem: o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor. Então, nós podemos estar aqui no mundo de provas e expiações e já estarmos nos modificando.
o amor já pode estar germinando dentro de nós, florescendo, e nós buscando fazer o bem para os outros, buscando praticar a caridade, buscando olhar o outro irmão como nosso irmão, e aí estaremos buscando ter um coração mais puro, mais desinteressado, e o reino do Mestre Jesus é nesses corações, onde o amor predomina. E na questão 519, Kardec perguntou, Kardec se preocupou, poderá jamais se implantar na Terra o reinado do bem? Olha a pergunta de Kardec, olha a questão dele. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os Espíritos nos dizem, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem vai atrair para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Quando falam da nova era, dessa nova geração que está chegando, aí já faz alguns anos, são espíritos intelectuais, que têm um amplo conhecimento, e eles estão aí para nos ajudar. São espíritos que já vêm praticar o bem, que vêm nos dar o exemplo, nos ajudar nesse momento de transição planetária. Então, meus irmãos, esse foi o tema do capítulo de hoje, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Eu deixo para reflexão de todos, que todos possam dar uma olhada, ler o capítulo, se aprofundando um pouco mais nesses ensinamentos. E para encerrar, eu convido a todos para que levemos o pensamento a Deus para fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor da vida, pelas orientações que o Evangelho nos trouxe, nos esclarecendo, nos facilitando a nossa caminhada nesse mundo que estamos ainda, de provas e expiações, que possamos buscar em nossos corações o que há de melhor, essa centelha divina, que possamos buscar amar o próximo como a nós mesmos, ser indulgente com as faltas alheias, não julgarmos os nossos irmãos, porque todos estamos sujeitos a errar, que possamos perdoar as ofensas, que possamos também buscar não ofender nossos irmãos, que busquemos fazer o bem sem olhar a quem, nos libertarmos dos preconceitos, porque somos uma grande família universal. Pedimos também, Senhor, que essas vibrações que nos envolvem de paz, de amor e de esperança, envolvam todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão passando por várias situações de dor, de sofrimento, pelos irmãos que encontram-se nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, semeados pelas ruas. Pedimos pelos nossos governantes, que possam ser envolvidos pelas vibrações amorosas do Cristo, para que tomem as suas decisões sabiamente, pensando nos seus irmãos, pensando na humanidade. E sendo assim, Senhor, só temos que agradecer por mais esse momento que estamos envolvidos nessas vibrações, que nos trazem o estudo e o conhecimento do Teu Evangelho. E assim vamos encerrando a nossa explanação doutrinária de hoje. E que assim seja. Então agradeço aos irmãos por estarmos reunidos no estudo de hoje, e que todos tenhamos uma boa semana,
de muita paz e de muita luz em nossos corações. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.